A paz a todos, mais uma aula. Eu te convido, se você ainda não assistiu, assista as outras duas aulas, Neemias 1 e 2. E hoje a gente vai continuar a falar sobre o cativeiro, tá? Porque Neemias fala de um período de reconstrução, é uma carta de esperança sobre uma reconstrução de uma nação, da nação de Israel naquela época, e nós precisamos estudar Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu, Malaquias, tantos outros, para nos espelharmos no exemplo de tudo que aconteceu com eles e entender como Deus trata, né, o seu povo e as nações. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre cativeiro. E a próxima aula aí já vai direto Neemias 2 e a gente vai capítulo por capítulo, tá bom? Então hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre o cativeiro, a influência do cativeiro para o povo judeu, algumas crises que eles tiveram durante o cativeiro. Vamos ver realmente como foi, né? Como começou o cativeiro. Os homens, os profetas, né, que foram usados por Deus naquela época para trazer o povo de volta. Então, tiveram profetas que foram usados antes do cativeiro, durante o cativeiro, depois do cativeiro. Não vou ficar falando sobre todos aqui, né, mas eu vou pincelar em alguns apenas. E aí a gente vai ver como é que foi esse retorno do cativeiro. A gente tem lições importantes pra gente aprender, tá bom? Então, a primeira delas é que a gente precisa entender que a acessão de uma nação, de um povo, ela tá ligada direto à sua adoração. Israel teve o seu ponto alto, né? O auge, vamos dizer, a época de ouro de Israel foi no reinado de Davi. E aí a gente veio depois, seu filho Salomão continuou, mas da segunda metade para lá as coisas já começaram a dar errado, porque eu já frisei várias vezes e vou continuar: quebra de aliança. Salomão teve vários casamentos de ordem política, só que essas mulheres traziam consigo seus deuses. Então Israel não foi mais um só povo, uma só nação, não tinha só um só Deus mais, né? O politeísmo entrou, a idolatria a outros deuses entrou, e isso tudo culminou com o seu filho Roboão, porque não quis ouvir a geração mais antiga, os conselhos, né, dos mais antigos. Ele ouviu o conselho dos mais jovens da época. Então houve uma ruptura geracional, e essa ruptura geracional culminou numa ruptura nacional. Israel não era mais uma nação unificada. Então houve a separação dos reinos, reino do norte, reino do sul, reino do norte 10 tribos, e não deu continuidade à dinastia de Davi, ao reinado, né, de Davi. E o reino do sul, conhecido como Judá, Benjamim e Judá, só 2 tribos ficaram nesse reino, e esse reino sim seguiu a dinastia, porque foi que continuou a dinastia de Davi, tá bom? Vamos seguir aqui. Eu fiz vários tópicos para eu não me perder. O Império Assírio, o que é interessante a gente ver, que havia uma política diferente entre o Império Assírio. Antes tinha vindo o Egito, né? O cativeiro, né? Bem lá atrás. Esse momento que eu estou falando agora, teve o Império Assírio. A Síria, ela invadiu o reino do norte, que era Israel, né? Então como é que a política, né, dos assírios? Eles misturavam o povo. Ele pega um povo daqui, ele bota para lá, bota para aqui, e começou as misturas, e nisso começou os casamentos mistos. Então um povo que era separado por Deus passou a ser um povo misto, e foi
da onde surgiu os samaritanos, porque o povo do norte, nós estudamos no estudo sobre Elias, né? O povo Elias foi usado para esse povo tremendamente, o povo do norte. Esse povo construiu, por último, a capital em Samaria, que foi onde eles fixaram, né? Então surgiram os samaritanos, e a gente já sabe que os samaritanos tiveram bastante diferença, né, com o povo judeu, e a gente vê na época de Jesus também falando sobre os samaritanos. Mas é importante você ver a parábola do bom samaritano, tá? E a política dos babilônicos, então. Eles invadiam um lugar, né? Como eles fizeram? Eles invadiram primeiro a Jerusalém e eles tributaram Jerusalém durante um tempo e fizeram deportações. O que eles faziam? Na verdade, eles conquistavam a cidade, eles selecionavam os melhores, os mais nobres, né? Os jovens, eles selecionavam, levavam para a Babilônia, que era para servir ao reino, né, lá da Babilônia, e esses melhores eles colocavam num treinamento para que eles pudessem servir lá em cargos oficiais. Então a gente vai ver agora essas deportações, como é que aconteceu. E por que houveram? Houveram, na verdade, teve a primeira invasão, foram 3 deportações, na verdade, né? 605, 606 mais ou menos, antes de Cristo, aconteceu a primeira invasão de Jerusalém. Por que tiveram 3? Porque o povo judeu era muito grande. Então, assim eles conseguiam, os babilônicos, assim eles conseguiriam, se tivesse alguma rebelião, eles iam conseguir conter essa rebelião. E o povo judeu ele se multiplicava muito, né? Então, por isso tiveram as 3 deportações. Então, a primeira deportação foi mais ou menos 606 a.C., como eu tinha falado. A Babilônia reinou e botou o povo como tributário. E a primeira deportação foram os nobres e os vasos sagrados do templo. Dentre esses nobres, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os seus amigos foram com ele também. Então Daniel foi nessa primeira deportação, ele era um jovem. Eu acredito que mais ou menos uns 17 anos, tá? Anos depois, mais ou menos 9 anos depois, em 597 a.C., houve a segunda deportação. E aí já era na época do reinado de Joaquim. Só que ele estava só no 3º mês do seu reinado. E Joaquim, na verdade, ele começou a reter o tributo, a não pagar ao rei da Babilônia. Então, Nabucodonosor mandou invadir a segunda vez, e aí levou o rei Joaquim, toda a sua família, os eunucos. Acredito que num total mais ou menos umas 10 mil pessoas foram nessa segunda leva. Nessa segunda leva foram artífices, ferreiros, todo esse povo. Nessa segunda leva foi Ezequiel, estava nessa segunda leva. E a terceira invasão, que foi no dia 19 de julho, mais ou menos essa data de 586, isso, antes de Cristo, foi a terceira deportação. O exército babilônico, ele encontrou uma brecha, olha a palavra, brecha, no muro, né, nas muralhas de Jerusalém. Então, por ali eles invadiram, acabaram de conquistar. Só que antes, né, dessa invasão, eu vou voltar um pouquinho atrás, em 597 a.C., houve o cerco de Jerusalém. 2 Reis 25, tem várias passagens que relatam sobre isso. Foram meses tristes, muito tristes, porque eles deixaram a cidade mesmo à míngua,
para que eles não tivessem como ir e vir, não tivessem meio de se alimentar, não tivessem meios de água, né, de tudo. Foi um momento terrível, terrível, terrível. Até que eles encontraram essa brecha, abriu-se uma brecha e eles invadiram, queimaram toda a cidade, queimaram o templo, destruíram tudo. E eles deportaram todas as demais pessoas que haviam, deixando apenas para trás o profeta Jeremias e também com ele todos os pobres, né, os viúvas e mais idosos, eles deixaram com um governador para que pudesse cuidar do que tinha restado lá. Então a gente entendeu que aconteceu de 606 até 586. Foi quando todo mundo terminou de ir, quem tinha que ir para Babilônia, e Jerusalém ficou destruída. Vamos aqui. Vamos começar agora. Qual foi a influência do cativeiro para esse povo? O povo judeu, o povo de Deus que estava lá no cativeiro. O que aconteceu com eles? Né? O primeiro momento foi a dificuldade de adaptação. Adaptação porque eles saíram da cidade deles, né, do conforto deles, do meio em que eles viviam, muito mais pela agricultura, né, por meio do plantio, e tinham um templo em Jerusalém, enfim. Eles foram para uma nação politeísta, que servia a vários deuses, e aos poucos eles tiveram que ir trocando a forma em que eles se sustentavam e entrando no comércio local. Então, no primeiro momento, a dificuldade de adaptação foi essa. Eu fiz uma observação que a Babilônia ela ficou conhecida por causa dos seus jardins suspensos, uma das 7 maravilhas. E na época, Nabucodonosor, na verdade, ele se orgulhou muito disso e ele tentou trazer toda a glória para ele. E em Daniel 4, lá no livro de Daniel, a gente vê o que aconteceu com ele, né? E a princípio eles estavam muito tristes, só que com o tempo eles começaram a trocar a vida rural pelo comércio, e aí foram os casamentos, também começaram os casamentos mistos. Alguns as condições econômicas ficou assim muito melhores, porque teve povo judeu que foi dono de banco lá dentro do cativeiro. Isso é importante a gente lembrar mais à frente, vocês vão lembrar sobre isso. E eu fiz assim uma observação, que não foram os golpes militares ou políticos externos que derrubaram Judá. Foi sua deteriorização interna, moral e espiritual. Porque eles perderam sua independência, sua terra, riquezas e líderes, cidade e templo. E eu queria ler com vocês o Salmo 137, que relata algumas crises da época em que o povo estava lá no cativeiro. É muito triste, muito triste. Muito triste realmente para aqueles que tinham o coração voltado para o Senhor, né? Eles tiveram... Vou falar mais ou menos 3 a 4 crises apenas, tá? Então, o Salmo 137 diz assim: Lamentação dos exilados. Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar com saudade de Sião. Nos salgueiros ou árvores que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha?
Se eu de ti me esqueci, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita. Pegue-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti. Se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi destruída. Como gritavam: desnudai-a, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurado aquele que te dera paga de tudo quanto nos fizeste. Feliz aquele que agarrar os teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. Eu leio isso e meu coração aperta na hora, porque é isso mesmo. Eles se divertiam, os babilônios, eles se divertiam pegando bebês judeus e eles atiravam contra o muro e esmagavam, né, a cabeça para matar. Então, a primeira crise é como adorar a Deus, primeiro numa terra estranha e politeísta para eles, né, porque eles também estavam passando por uma outra desconstrução, que é Deus. Ele é um Deus de toda a terra. Então, Deus não se limita a lugares geográficos. E eles agora estavam aprendendo e iriam aprender que Deus não estava limitado ao templo em Jerusalém apenas. Ele é um Deus de toda a terra. Mas a tristeza era grande. Então a primeira crise era essa: como adorar a Deus em terra estranha. E os babilônios, na verdade, esse pedido de entoar canções era um deboche também. Porque aí estava subentendido: onde está seu Deus? Porque agora eles estavam subjugados por outra nação, que servia a outros deuses. Então, e ao mesmo tempo, como entoar canções sabendo de tudo e das atrocidades que estavam acontecendo. Bebês foram atirados, né, nas muralhas, mulheres eram estrupadas. Os babilônios, eles excederam. Então a primeira crise foi essa, né, desânimo, e na verdade veio desencadeando um desânimo crônico que se instalou em muitos. E eles se reuniam, ali está escrito, nas margens do rio Quedar, para chorar. E essa posição deles era uma posição de luto. Eram os pranteadores de funeral. Eles estavam demonstrando de verdade que eles estavam de luto. Então, e aí vinha o choro e também vinha o sentimento de: e agora? Não há mais saída. E por último, o saudosismo, né? O lembrar, o trazer à memória tudo que eles perderam, tudo que eles tinham perdido, e também começar a trazer à memória de que todas as palavras, né, dos profetas, todos os alertas que foram dados através dos profetas, era verdade. O que Jeremias falava era verdade, o que Isaías falou era verdade. Então, o trazer à memória isso, eles voltaram, né? Não todos, infelizmente, mas sempre existe um remanescente fiel, e esse remanescente fiel, ele buscou trazer à memória todas as promessas que foram liberadas, né, por Deus através dos profetas, e isso alimentou uma esperança, porque ao mesmo tempo que caiu a ficha, então caiu a ficha também de que Jeremias deu um tempo determinado. Jeremias disse que seriam 70 anos de cativeiro. Então, era essa a esperança. Sim, eles estavam passando pela disciplina, mas eles
Eles entendiam que então era verdade o que o profeta estava falando, né, os profetas de Deus, mas também era verdade a restauração que viria. Então essa foi a esperança que eles alimentaram dia após dia, um remanescente, né, que foi alimentando. Eles se voltaram para a lei e para os profetas, né, nesse período. Nessa época surgiram também as sinagogas, que já que eles não tinham um templo, lá nas sinagogas eles se reuniam para estudar a lei e para ensinar também, tá? A gente não vai entrar muito, porque são muitos detalhes na época do cativeiro. Eu tô realmente extraindo só as principais informações para a gente dar sequência no livro de Neemias. Como trazê-los de volta? Deus usava os profetas para alinhar eles, né? Olha, Deus levantou homens e mulheres segundo seu coração, que denunciavam o pecado, mas também traziam uma promessa de restauração. Grava sempre isso. A função é sempre denunciar o pecado, demonstrar como está o coração, trazer à tona toda impiedade, iniquidade, sujeira do coração. É como um ouro que entra no forno, né? O ourives, ele bota o ouro para refinar o fogo, o ouro, ele vai para o fogo, a sujeira, ela é suspensa, ela levanta para quê? Para o ourives tirar a sujeira e o ouro cada vez mais ficar refinado. Então, por exemplo, Jeremias, ele foi usado durante 40 anos, nos reinados de Josias, Jeocás, Joaquim e Zedequias. Ele foi usado nesses 4 reis. Então ele falou antes do cativeiro, ele falou durante as deportações e por final ele ficou em Jerusalém, né, destruída. E o último estágio dele, né, como profeta, nós não sabemos mais, a gente só sabe que ele foi levado para o Egito e não sabemos mais, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma anotação. Ele também teve momentos de dúvidas e fraquezas, como qualquer um de nós. Todos os profetas tiveram. Mas ele não tinha medo de dizer o que Deus falava para ele, né? Ele realmente enfrentava. Quando ele entendia as suas questões, ele colocou diante do Senhor e ele prosseguiu, tá? Alguns outros homens que resistiram a não se conformar com essa cultura da Babilônia, e também homens que foram usados, eu estou falando especificamente, tá? Eu falei de Jeremias, mas Daniel, ele foi levado na primeira deportação, era um jovem, e todo mundo conhece o livro de Daniel, quem não conhece, leia. Ele foi um jovem que ele foi levado a governador da Babilônia, e ele não se contaminou. Ele tinha as orações dele 3 vezes ao dia, ele adorava ao Senhor, ele não se curvou a nenhum outro Deus, nem mesmo a adorar o rei Nabucodonosor. Então, estudar... vocês estão entendendo que, por exemplo, Esdras e Neemias, se você parar para ler Isaías, Jeremias, ler Daniel, ler Ageu e Zacarias, estou falando só desses, vai fazer total sentido, porque a gente entende a mensagem de Isaías antes, a gente entende a mensagem do que Jeremias estava falando, a gente vai entender o que aconteceu com Daniel, porque Daniel estava dentro do cativeiro babilônico, ele foi usado por Deus dentro do cativeiro, então vai fazer todo sentido. Essa é a minha função, para trazer clareza, para quando você ler a Bíblia, vai ser totalmente diferente, você vai ter essa experiência. Então, Daniel participou da queda do exílio e também da libertação do povo, ele participou disso tudo. Dentro do domínio babilônico,
mas ele não se contaminou. O outro que foi, o outro profeta foi Ezequiel. Ele era um sacerdote e transicionou como profeta. Ele morou ali às margens do rio Quedar. Então, Daniel estava lá no governo e Ezequiel estava ali no meio dos menos favorecidos, entregando uma mensagem, né? Ele apontava as causas do exílio, ele chamou o povo à correção e ao arrependimento, mas também prometeu a restauração e proclamou a queda das nações que foram usadas para destruir Jerusalém. Ezequiel, o tão lindo também livro de Ezequiel, ali vem toda a denúncia do pecado, mas vem também toda a promessa de restauração e também a promessa da queda das nações. Além desses profetas serem usados para aquela época, eles também têm a parte escatológica, porque existem mensagens proféticas deles que já se cumpriram e outras vão se cumprir ainda, tá? Lá na frente. Então é muito importante, tá? Foi por meio deles que Deus conservou uma semente pura e uma identidade do povo santo entre as nações, e que o Senhor começou a ser exaltado entre os gentios. Esses homens, eles foram responsáveis por ajudar o povo, né? Aqueles que realmente se voltaram para Deus, aqueles realmente que reconheceram e se arrependeram. E aí, outros dois nomes que não são conhecidos, não são profetas. Esdras foi um escriba que teve o coração despertado para a causa do Senhor. Ele foi usado para reconstruir o altar e lançar os fundamentos. Eu já falei sobre isso. Neemias foi aquele, ele era o copeiro, mas ele foi aquele homem que se importou com as ruínas do seu povo. Amém? Então, para a gente encerrar, vamos aqui, olha. Como é que se deu início ao fim do exílio? Eu falei que os profetas, eles denunciavam o pecado, ao mesmo tempo que levavam o povo, né, para que o povo fosse levado ao arrependimento e com a promessa também de restauração. Mas o povo não se arrependeu, então ainda havia uma promessa de restauração depois da disciplina de Deus. Mas eu quero dizer algo aqui tremendo. Isaías e Jeremias, eles profetizaram. Daniel, ele intercedeu com base nas profecias de Jeremias. E Ciro, ele se alinhou no cumprimento da promessa, trazendo a vontade do céu à história. Então eu quero fazer uma soma aqui. Peraí, gente, desculpa. Caiu aqui. Vou colocar aqui. Não dá. Então vai aqui na mão mesmo. Capítulo 9 de Daniel. Entenda. Isaías e Jeremias profetizaram. No capítulo 9 de Daniel, Daniel, lendo as escrituras, ele leu os rolos, né, que ele tinha acesso na época, ele leu as profecias de Jeremias anos antes. E ali em Jeremias 25:11, Jeremias 25:11 diz que era os 70 anos de cativeiro. Nessa época que Daniel leu, ele discerniu que era findo. Então, acabou o cativeiro. O que Daniel fez? Uma oração. Daniel 9, leiam a oração. Ele se identificou com o povo, ele orou. Então, ele liberou, houve a profecia, né? Mas a intercessão de Daniel, a intercessão de Daniel liberou o tempo para libertação do povo. E aí Ciro foi o homem usado, porque o império
persa, medo-persa, ele invadiu Babilônia, ele dominou Babilônia, e esse rei, na verdade, ele adotou uma política totalmente diferente da Assíria e da Babilônia. A política dele foi liberar o povo judeu de volta para sua terra. Então, profecia, mais intercessão e a encarnação da mensagem profética por meio de Ciro. Uau! Como é importante! É isso que nós precisamos entender. Deus é soberano. Sim, Ele pode fazer qualquer coisa, mas nós somos aqui, ó. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo agindo. Jesus foi a encarnação do Verbo vivo. Então, Ciro foi um homem usado para que essa mensagem profética que foi liberada por meio de uma intercessão pudesse ser estabelecida aqui na Terra. Então isso me deixa muito... Quem me conhece sabe, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Sim, aí eu anotei aqui sobre a oração de Neemias. Daniel, na verdade, a oração dele, o contexto foi para a liberação de um novo tempo que traria libertação. Só que a oração de Neemias, no capítulo 1, que a gente já falou sobre isso, estuda lá, assiste a primeira aula, Neemias 1. O contexto é um processo de restauração do povo. Uau, a intercessão de Davi foi no contexto de libertação do povo. Já Neemias, a oração foi no contexto de restauração. Amém? Então, para encerrar, a gente entendeu, eu tinha falado sobre brechas e eu quero trazer para as nossas vidas. Aquele povo achava que aquelas muralhas e aquelas portas e muralhas de Jerusalém que iriam defendê-los. Não. Aconteceu brechas na muralha e os inimigos entraram. Da mesma forma a gente traz isso para as nossas vidas, né? Com relação a brechas, ore ao Senhor. Senhor, me revela se existem algumas brechas na minha vida. Brechas nos muros ao redor da minha casa, da minha família, para que elas possam ser fechadas. Conformados ou transformados. Romanos 12 diz que a gente precisa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como? Por meio da renovação da nossa mente. Não podemos nos conformar com esse mundo, mas transformai-vos a vossa mente, né? Pela a transformação da nossa mente. Então, olha só, é como se você tivesse aqui, ó, algo quadrado e você algo redondo e você tem um objeto quadrado e você quer empurrar para que ele entre ali dentro daquele molde, ser moldado. Uma hora aquilo vai explodir ou vai se quebrar. Então a gente não pode se conformar à cultura que não é do Senhor, mas nós temos que buscar a transformação da nossa mente. Como o mundo exerce função e pressão de fora para dentro, mas nós temos um poder que ele vem de dentro para fora, que é por meio do Espírito Santo. Amém? Então, brechas, conformados ou transformados. E aí, a gente se vê agora na próxima, Neemias capítulo 2. Eu vou falar exclusivamente sobre o capítulo 2, os passos de um líder e tudo que nós precisamos aprender para os nossos dias hoje. Amém? Fiquem na paz.